Então, boa tarde. Começo agradecendo ao professor Felipe e a toda a organização pelo convite. Está sendo de grande valia essa interação, né, entre as diferentes instâncias que produzem e utilizam esses dados espaciais, especificamente as bases altimétricas, mas outros dados que a gente comentou ao longo do dia de hoje. Eu sou Mariana Pessoa, sou analista pesquisadora em Geografia do Departamento de Economia e Estatística da SPGG, e a ideia hoje é trazer um pouquinho da nossa experiência na elaboração do MUP, que é o Mapa Único do Plano Rio Grande, no contexto dos eventos do ano passado. Então, acho que não é de conhecimento de todos que estão aqui, o que é um mapa único, né? A ideia era que nós elaborássemos uma referência territorial única para a elaboração das ações e das políticas de resposta e de reconstrução frente aos eventos climáticos que aconteceram em abril e maio do ano passado. Foi uma iniciativa do Departamento de Economia e Estatística, da SPGG, em parceria com o Departamento de Planejamento Governamental. Então, o objetivo era identificar e quantificar os endereços, as vias, os domicílios que foram atingidos pelos eventos, principalmente a estimativa da população e a focalização dos públicos prioritários dos nossos programas, de uma maneira ágil e célere, né, que a gente precisava. Acho que a Vanessa comentou e outros colegas comentaram que nós tínhamos muita pressa de dar respostas para as pessoas que estavam sofrendo com os impactos das enchentes. Então, a ideia de ter essa área única como referência servia para o direcionamento das políticas públicas, então, da maneira célere e precisa, e também de simplificar processos. Mas o MUP não nasceu no evento do ano passado. Na verdade, a demanda por termos uma referência territorial única surgiu lá em junho de 2023, naquele primeiro grande evento que nós tivemos, que atingiu principalmente a região ali do litoral, de Caraá, de Maquiné, quando foi criado o programa Volta por Cima, pela, então, Secretaria de Assistência Social, hoje a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é um programa de auxílio para pessoas em situação de pobreza atingida por eventos climáticos extremos. Então, o DE foi demandado para ajudar na efetivação dessa política, então, coordenado pelo colega Tomás Fiori, que é o economista, então, que tratava de toda a base do cadastro único e fazia a identificação das famílias beneficiárias, né, a partir dos critérios desenvolvidos pelo programa. E a demanda para mim específica foi que nós tivéssemos uma maneira de automatizar esses pagamentos a partir de um critério territorial, ou seja, que nós tivéssemos como cruzar a localização da residência dessas pessoas atingidas com a área atingida pelo evento. Naquela ocasião, nós não tínhamos insumos para fazer isso, nós ainda não tínhamos o contrato com a empresa que nos fornece as imagens Planet que utilizamos no MUP. Eu cheguei a tentar fazer algumas tentativas de utilização do MDE, utilizei o SRTM naquela ocasião, cheguei a gerar um modelo RAND para ver se a gente conseguia, né, de alguma maneira, fazer a delimitação dessas áreas, mas como é de conhecimento de todos que estão aqui, que são usuários dessas bases, os MDE que nós temos disponíveis hoje não têm a resolução e não são compatíveis com escalas grandes o suficientes para que nós tivéssemos a precisão necessária da localização da residência, né, das residências atingidas pelo evento. Chegamos a fazer alguns testes também de georreferenciamento dos cadastros das assistências sociais, mas quem já trabalhou com geocodificação de endereço sabe como é complexo e como é complicado a gente trabalhar com isso, porque tem muita falha na coleta do dado lá na ponta, então é difícil a gente fazer o aproveitamento de 100% dos endereços. Então, naquela ocasião, a gente não conseguiu atender a essa demanda e os pagamentos do Volta por Cima dos principais eventos, né, junho, depois setembro e novembro de 2023, foram feitos a partir dos cadastros da assistência social, né, da busca ativa, pelos públicos prioritários que estavam desabrigados ou desalojados naquela ocasião. Mas no final de 2023, a SPGG, via Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais, a IED, contratou a empresa SCCOM, que é a empresa representante das imagens da constelação Planet, que é uma imagem de alta resolução espacial de 3 metros, e nesse contrato nós
começamos a ter acesso às imagens, à plataforma da SCCOM com as imagens, mas apenas visualizando, né? Podendo visualizar diariamente, mas apenas a visualização. E recebíamos os alertas de detecção de desastres. E esses alertas, eles chegavam para nós na forma de relatórios, né? Então, a empresa fazia lá o processamento das imagens, detectava os alertas e nos mandava os relatórios. Só que isso, para efetivar, né, essa demanda de cruzar o endereço das pessoas atingidas com a área diretamente atingida, nós precisávamos dos insumos que a empresa produzia, dos insumos vetoriais que a empresa produzia. Então, quando começou o evento, ainda no final de abril, eu provoquei o Tomás para que nós tentássemos, né, atender essa demanda nesse evento. Claro que naquela ocasião nós não tínhamos ainda a noção da magnitude que teria esse evento, e nós contatamos a empresa e solicitamos, então, que eles nos enviassem esses vetores, e aí a gente começou a fazer a consolidação e a validação da mancha, que depois deu origem ao mapa único do Plano Rio Grande. Então, como é que foi feito esse processo? Predominantemente, os nossos insumos vinham da empresa SCCOM, né, então, do processamento por sensoramento remoto dessas imagens de alta resolução, focando nas áreas de alagamento, inundação, enxurrada e deslizamento, e aos poucos a gente foi incrementando essa área com insumos do CEMADEM e do INPE, que acabaram gerando a mancha federal. A URGS foi uma grande parceira da gente desde o início, especialmente o pessoal do IPH e do sensoramento remoto. Também a gente usou muitos dados das simulações e depois das validações que eles fizeram. A agência da Lagoa Mirim, com a Universidade de Pelotas e a FURG, também foram grandes parceiros que nos ajudaram a validar a mancha lá no sul do estado. Eles conseguiram fazer, inclusive, validações de campo, que nós não tínhamos condições de fazer. Então, a gente tem uma mancha bem consolidada naquela área também. E, além disso, nós abrimos a possibilidade para os municípios nos mandarem suas áreas autodeclaradas. Quem trabalha com sensoramento remoto sabe que, apesar de ser uma grande ferramenta para esse tipo de estudo, tem limitações, né? Nós tivemos limitações, a colega que apresentou anteriormente falou também, né, de não termos muita imagem disponível com uma cobertura de nuvem que nos permitisse fazer a classificação dessas imagens. Também a gente teve um gap temporal bastante grande, né, porque foram semanas de muita nebulosidade. Então, em algumas áreas, a gente não conseguiu fazer a delimitação da mancha. Então, a gente abriu para os municípios, eles faziam, através das suas defesas civis municipais, a delimitação dessas áreas, muitas vezes, né, com a validação de campo, e nos mandavam. Todo esse material que chegou para nós, foi feita uma validação pela equipe técnica da SPGG. Claro que no caso das autodeclaradas, a gente não tinha como verificar se de fato a mancha estava correta, mas nós tínhamos condições de verificar se aquilo que os municípios estavam nos informando era factível, né? Para isso, nós utilizamos o ANADEM, também em mais uma aplicação, né, de uma base altimétrica, que também tem limitação com relação à resolução em escala, mas era o que nós tínhamos no momento para fazer a validação. Então, nós tínhamos a condição de dizer se aquele evento que eles estavam informando era, de fato, factível com a localização. E depois que a gente teve, então, toda a consolidação dessa área, a gente começou a fazer os cruzamentos com as bases já referenciadas. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que, na verdade, a gente precisou trabalhar muito essas áreas e já referenciá-las. Mas esses processos, eles foram acontecendo simultaneamente. A gente não teve toda a consolidação da mancha para depois começar os cruzamentos. Como nós tínhamos muita pressa para começar, especialmente o pagamento dos auxílios, a gente foi fazendo esse processo simultâneo. Então, nós tínhamos um fluxo semanal em que nós fazíamos a consolidação da mancha e o cruzamento dos dados uma vez por semana. E assim a gente conseguia encaminhar, então, a lista das famílias que seriam beneficiadas. Então, aqui só para ilustrar como é que foi feito, né, a delimitação da mancha, principalmente a partir da imagem de satélite da Planet. A empresa, ela utilizou para a detecção de lâmina d'água o cálculo do NDWI e um algoritmo de propriedade intelectual deles para captar a mudança de uso para os movimentos de massa, além desses incrementos todos que eu comentei anteriormente. E aí, quando a gente começou a ter uma consolidação da área, a gente precisava fazer o cruzamento dos dados. E esses dados eram dados tabulares,
né? Então, a maioria deles não georreferenciados, com exceção dos endereços do CNEF, do censo, que já vem, né, com as coordenadas. As demais bases a gente teve que trabalhar para conseguir georreferenciar, e aí a gente teve aquele problema da geocodificação que eu comentei lá no início, porque são bases de registro, nem sempre o registro do endereço é feito de maneira correta, e são bases muito grandes, são bases de milhares, mais de 1 milhão de registro cada uma delas. Então, foi feito um trabalho bastante árduo de preparação e limpeza dessas bases, a geocodificação dos endereços, e aqui eu acho que vale... Caralho! Oi? Vale Perdão, salientar... desculpe, gente. É porque meu gato entrou aqui e pisou na tecla que não podia. Mil perdões, desculpa. Tudo bem. Na geocodificação dos endereços, a gente teve uma parceria com a Google, que nos deu um crédito para a utilização da API, que a gente usou para fazer a geocodificação dos endereços. Então, a partir disso, a gente fez o georreferenciamento das bases, depois fizemos a validação das coordenadas, para só depois fazer, então, o cruzamento dos dados. E aí a gente se deparou com um volume enorme de dados e a gente precisava, de alguma forma, publicizar esses dados. Num primeiro momento, internamente ao governo, né? Então, para que cada vez que o governador ou secretários precisassem de informações de um município, eles pudessem rapidamente fazer um relatório, porque no início nós fazíamos esses relatórios todos manualmente, né? Cada vez que o governador ia em algum município para verificar as demandas, a gente tinha que fazer manualmente. Então, entrou o nosso colega, Bruno Paim, para fazer esse BI. Fica um BI muito legal, que a gente consegue hoje fazer o cruzamento de todas as bases de dados que a gente utilizou na ocasião e continua sendo utilizado para as políticas de reconstrução dentro do Plano Rio Grande. Ele tem esse módulo público, depois eu vou deixar ali o site para vocês acessarem, né, darem uma mexida, fazerem os cruzamentos, pode fazer seleção por município, por tipo de dado, enfim, uma série de possibilidades. Tem também, vocês podem baixar esses dados, tanto os dados tabulares quanto a ADA, né, a área diretamente atingida, a mancha, está disponível para download tanto no MUP quanto na IED. E nós temos também um módulo gestor, né, aqui mais ou menos a estrutura de como é que ficou, então os dados gerais, que são esses dados de população atingida, de endereços, equipamentos públicos, infraestrutura, enfim, tudo que a gente conseguiu mapear atingido a partir da nossa mancha. As famílias atingidas do cadastro único, que era um público prioritário, né, então a gente também consegue fazer a abertura por faixa de renda, por sexo, faixa etária, grau de instrução. Os beneficiários dos auxílios, tanto do Volta por Cima quanto do Pix SOS, nós conseguimos encaminhar o pagamento de mais de 300 mil, para mais de 300 mil pessoas, esses auxílios. Também o CNPJ ativos, né, para a gente ter uma noção aí das empresas que foram diretamente atingidas, equipamentos públicos, enfim, todos os dados que eu já havia comentado. E aí o módulo gestor, onde a gente tem alguns projetos que foram sendo desenvolvidos a partir desse grande projeto, projetos mais específicos, e também com dados sensíveis que a gente não pode disponibilizar para o público geral, por exemplo, a base dos auxílios, que tem o CPF da pessoa, enfim. Então, assim, nós tivemos vários gargalos técnicos. Claro que hoje a gente, olhando um ano depois do ocorrido, a gente consegue pensar em soluções metodológicas melhores, talvez, do que aquelas que a gente utilizou naquele momento. Mas a gente tem que entender que todo esse processo aconteceu no meio do desastre. Então, a gente já começou a trabalhar com os dados lá no final de abril. Então, quando a gente lançou a primeira versão da ADA no início de maio, a gente ainda tinha o evento acontecendo e se expandindo para o resto do estado. Começou concentrado ali na região do Vale do Taquari, região central, foi se deslocando para a bacia aqui do Guaíba e depois para o sul do estado. Então, foi um processo que foi acontecendo ao longo do desastre. Então, nós tínhamos limitações, por exemplo, de computadores, o CAF ficou inacessível por muitas semanas, então a gente não tinha os nossos computadores, a gente teve que trabalhar com computadores pessoais em casa, nós não tínhamos acesso às nossas bases que estavam lá na IED, né, porque também a Procergs foi atingida e teve que desligar seus servidores, nós não tínhamos as licenças, né, do ArcGIS, que seria o software ideal para a gente fazer
esse tipo de processamento. Acabou sendo feito tudo no QGIS, que é um software que eu sou muito adepta à utilização dele, assim, eu acho que é um software sensacional, mas ele tem um poder de processamento bastante limitado. Como a gente estava trabalhando com bases muito grandes e muito pesadas, realmente foi bastante difícil fazer o processamento de todas essas bases no QGIS. Nós tínhamos o grande limitador, que era o tempo, né? Então, a gente precisava ter um tempo de resposta bastante rápido, né? Então, a gente não podia ficar elaborando muito possibilidades de metodologia, de utilização de vários índices para testar, como normalmente se faria, né? Ou a utilização de vários modelos diferentes. Enfim, a gente teve que ter uma resposta bastante célere e assertiva. A gente conseguiu, do meu ponto de vista, fazer um excelente trabalho com o que nós tínhamos no prazo que nós fizemos. Claro que com todas as limitações e ressalvas que eu já falei. E eu acho que um grande gargalo que nós tivemos foi a escassez de bases como insumos, em especial de um modelo de elevação em alta resolução, né, compatível com uma escala grande, né, detalhada, para que nós pudéssemos utilizar para, de fato, ajudar na identificação da área, né? Quando é utilizado para um mapeamento mais geral, elas são super tranquilas de se utilizar, mas quando a gente precisa de uma precisão maior, a gente não consegue utilizar as bases disponíveis no momento. E aí a gente tem uma ideia de dar prosseguimento para o MUP, claro que com uma cara diferente, né? Porque ele foi criado no momento para dar uma resposta rápida ao desastre. A gente está trabalhando dentro da SPGG e em parceria com outros órgãos, que o MUP ele esteja dentro da composição de um sistema estruturante, né? E esse sistema estruturante seja de prevenção, monitoramento e resposta a esses eventos climáticos extremos. Então, esses sistemas coordenados, né? Tanto o MUP quanto com a Defesa Civil, através do CEGIRD, que já existe, mas também está passando por melhorias bastante importantes do sistema, e, claro, com a IED, que é a grande responsável pela organização dos dados georreferenciados produzidos pelo Estado. E esse sistema, então, tem por objetivo consolidar uma política de Estado, né? Foi comentado em várias falas ao longo do dia hoje como é complicado a gente trabalhar com esse tipo de política quando acontecem as trocas de governo, que muitas vezes alguns programas e políticas importantes acabam sendo descontinuados. Então, a gente tem essa ideia de que essa política precisa ser uma política de Estado, né? Ou seja, que ela, independente do governo que esteja naquele momento, ela continue sendo trabalhada e melhorada, e que tenha todas essas dimensões, né? Tanto de prevenção como de monitoramento e de resposta a esses desastres. Então, alguns objetivos específicos, né? Como mapear as áreas de risco e áreas de vulnerabilidade, e aqui também entra a utilização de modelos digitais de elevação em melhores escalas e melhores resoluções. A identificação a partir disso, né, das populações, dos equipamentos públicos, estabelecimentos e áreas expostas, né, potencialmente expostas, então, para que a gente tenha condições de hierarquizar, inclusive, né, na ocorrência do evento, hierarquizar aquelas áreas e aquelas populações prioritárias para ação do poder público, seja na escala municipal, seja na escala estadual, e auxiliar também os municípios, né, ter subsídios para que os municípios possam criar os seus planos de contingência, então, justamente através do mapeamento das populações prioritárias, e nem sempre essa priorização ela tem a ver com a condição socioeconômica das pessoas, né, quando a gente pensa no desastre, no momento da ocorrência do desastre, o salvamento das pessoas tem outros critérios demográficos, por exemplo, que tem que ser levados em consideração, né? População que tem dificuldade de locomoção, maior idade, alguma deficiência, crianças, enfim. Então, são várias escalas que precisam ser trabalhadas, e para que essas escalas sejam trabalhadas e que isso seja feito de maneira coordenada entre Estado e municípios, a gente precisa ter essas bases de dados consolidadas e publicizadas também, como foi trazido por vários dos colegas, e eu vejo a IED com um grande potencial para fazer essa coordenação desses dados já referenciados, e justamente acho que o Fernando falou muito bem na fala dele lá, o Fernando Escotar, sobre como
talvez se nós tivéssemos já essas bases consolidadas e publicizadas, a gente pudesse ter tido uma resposta diferente àquele evento. Então, que a gente consiga consolidar essa política de Estado, sempre focando na preservação da vida, que tem que ser o objetivo primeiro de qualquer política de prevenção de desastre, e também de minimização dos danos e dos impactos da ocorrência desses eventos. Então, aqui o site, para quem quiser acessar, eu acho que é bem interessante, né? Vocês vão ver que tem bastante funcionalidade. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Eu fico à disposição para responder qualquer questionamento.